Olá, meus amigos. Estou aqui para apresentar mais uma videoaula do nosso canal do YouTube SG Serve sobre gestão de serviços e manutenção, com suporte da ferramenta do nosso software SG Serve, Sistema de Gestão de Serviços e Manutenção. Dando continuidade ao oitavo pilar, dos pilares de sustentação de uma gestão eficaz, continuamos com os relatórios gerenciais indicadores de prestação de serviços e serviços de manutenção. Bom, analisamos alguns indicadores de ativos, os mais importantes, os que são mais significativos, que você tem no software mais de 70 relatórios, mas normalmente você escolhe 5 relatórios no máximo para você acompanhar e controlar a gestão de serviço. Agora nós vamos mostrar os relatórios, começando aqui pelo relativo a serviços. Backlog. O que vem a ser backlog? O backlog é o quanto você está empenhado com a tua mão de obra para realizar os serviços que estão pendentes, estão em carteira, estão numa fila, Então, por exemplo, o backlog ele pega cada OS e verifica o que falta fazer, ou seja, diminui a quantidade de homens-horas estimados por OS da quantidade real já apropriada. E esse resultado desse cálculo é a quantidade de homens-horas pendentes para a realização de serviços para cada OS. Ele agrupa isso por setor executante, soma todos esses valores pendentes e guarda esse valor, que é o pendente atual. O backlog é uma fotografia de momento, tá? Mostra a situação num determinado momento. Do outro lado, ele pega a quantidade de mão de obra disponível, ele pega naquele mesmo setor executante que ele somou a quantidade de homem-horas totais pendentes, pega todo o pessoal que apropria a mão de obra, está marcado que apropria a mão de obra e que não esteja de férias, E ele soma essa quantidade de pessoal e multiplica pelo número médio de homens-horas que você pode configurar, mas em geral das 44 você aproveita realmente 40 horas ou 38, que seriam homens-horas, horas, por homem por semana. Ao dividir aquele primeiro total de homens-horas pendentes pelo número de homens-horas disponível na semana, ele calcula o número de semanas que aquela equipe daquele setor executante vai levar para concluir todas as áreas que estão pendentes para aquele setor. Por isso se chama empenho de mão de obra, quanto está empenhado. Isso, lógico, não entrando em nenhuma ordem de serviço nova. Ok? Então vocês têm aqui em serviços, backlog, como sempre uma tela de filtragem, que você pode, por exemplo, calcular o backlog só para resolver os problemas de emergência. Qual é a mão de obra, quanto estão empenhados em serviços de emergência. Você pode optar um relatório numérico, um gráfico de pista comparativo entre os setores e um de barras. Pode filtrar mais coisas aqui, então, por exemplo, eu tenho 120 homens-horas pendentes no setor de serviços complementares e tenho 2 pessoas que dá 80 homem-horas disponíveis por semana. A divisão desse número por esse dá 1,5 semana. Ou seja, se hoje não entrar nenhum serviço novo, eu vou ter 1,5 semanas para concluir esse serviço, esse setor. Um gráfico de barra, esses dois aqui não vale a pena, que é só um setor executante. Agora vamos, por exemplo, desmarcar aqui e dizer, eu só quero dos equipamentos muito críticos, quanto eu tenho de backlog. Repara, eu tenho nada para setor de administração, ok? Eu não tenho mão de obra disponível. Terei que tratar isso depois. Uma semana e meia para
complementar, como, né? 0,42 mecânica e vai por aí afora. Se eu tirar agora um gráfico de pista, mostra a distribuição desse backlog, né? Reparem, eu estou mais empenhado no setor complementar, né? Que é aquela 1,5 semanas. O mecânica em segundo lugar, que eu estou com 0,42 semanas, né? Que corresponde a 19,35% do total do backlog. E na área de elétrica, 0,5 semanas, que corresponde a 11,52. Agora, você pode também em gráfico de barra. Ok? Tá aqui. Tá? Mostra que eu estou muito mais empenhado e com uma fila muito maior de OS de equipamentos críticos. Lembra que eu filtrei equipamentos muito críticos. Ainda posso expurgar, por exemplo, tudo que não é programável, tudo que está na situação lá que não pode programar por mão de obra, por exemplo, depende de material, depende de serviço, né? Os valores são os mesmos, porque nada, tudo está sendo programável. Agora, se eu tirar aqui, colocar tudo não programável de qualquer situação, criticidade, desculpe, do ativo, você repare, eu vou tirar um relatório, eu só tenho condição de programar mão de obra aqui, porque o resto das OS depende de material, depende de serviço, então eu estou com essa grade apresentada. Esse é um excelente indicador para você determinar, principalmente que você acompanha a tendência desse indicador. Se estiver crescente mês a mês, é ideal que você represente esse relatório mês a mês. Se estiver crescente, é que tua mão de obra está inferior à quantidade de serviço que está chegando. Se estiver muito alto também, você tem pouca gente para muito serviço que está pendente, a fila está ficando grande. Se estiver muito baixo, tem muita gente. E se estiver decrescendo é porque você está com mais gente suficiente do que a necessário, ok? Vamos continuar mostrando os indicadores, esse é um dos importantes. Curta essa nossa videoaula, qualquer dúvida faça comentários, se inscreva no nosso canal. Um grande abraço, até a próxima.